Eu quero compartilhar com vocês hoje o texto de Filipenses, capítulo 4. Abra sua Bíblia comigo. Filipenses, capítulo 4. E Marquinhos, pode pregar todas as mensagens que você quiser, só dá uma melhorada e pregue, tá bom? Filipenses 4, versículo 4. Eu estou com a versão revista e atualizada. E nessa versão está escrito: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Toda a igreja comigo, por gentileza. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Amém? Bom, eu gostaria de começar pedindo licença a vocês para lhes fazer uma pergunta. Na verdade, uma pergunta pessoal. E eu sei que vocês não gostam de perguntas pessoais. Aliás, nós não gostamos de perguntas pessoais. Porque toda pergunta pessoal invade a nossa privacidade. Toda pergunta pessoal nos põe contra a parede. E nós não gostamos que ninguém invada a nossa vida sem pedir licença. Mas vou lhe fazer essa pergunta como se nós estivéssemos numa conversa bem particular. E a pergunta é esta: você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa feliz? Bom, não precisa ter muita pressa para responder esta pergunta, porque ela não é tão simples e não é tão óbvia como parece. Eu explico. Em 1991, fomos à missão Kwasi-Zabanto, na África do Sul, onde aconteceu um grande avivamento, nos idos de 1966. E uma pessoa que nos acompanhava perguntou à esposa de um dos missionários daquela missão: você é submissa ao seu marido? A mulher deu uma resposta inteligentíssima. Ela respondeu assim: eu posso lhe garantir que meu marido me ama, mas se eu sou submissa a ele ou não, essa pergunta não tem que ser feita a mim, tem que ser feita a ele. E eu gostei da resposta. Então vou mudar a minha pergunta. Seu marido pode garantir que você é uma mulher feliz? Sua mulher pode garantir que você é um homem feliz? Lá em Provérbios 31, tratando da mulher virtuosa, diz que os filhos dela se levantavam e diziam assim: mamãe é uma mulher ditosa, mamãe é uma mulher feliz. Seus filhos podem dizer isso a seu respeito? Seus pais? Seus parentes? Seus vizinhos? Seus colegas de trabalho? Os membros da sua igreja podem dizer isso a seu respeito? Bom, é provável que a essas alturas você já esteja criando alguns mecanismos de defesa aí no seu coração, dizendo: pastor, está me fazendo essas perguntas porque não conhece a minha história, que se eu contar a minha vida, até pedra chora. Ou talvez você argumente: mas dá para ser feliz hoje? Num mundo estressado, guerras, violência, promiscuidade, confusão para todo lado. Dá para ser feliz? E quando penso nisso, vem à minha mente que o apóstolo Paulo escreveu essas palavras não hospedado num hotel 5 estrelas em Roma, mas escreveu essas palavras preso, algemado, acusado injustamente pelos seus irmãos, os judeus. E apesar dessa circunstância tão carrancuda, ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor.
Outra vez digo, alegrai-vos. E ele nos ensina aqui 3 coisas. Primeiro, a alegria do cristão não é uma opção, é um mandamento. A alegria aqui não é substantivo, é verbo, e verbo no imperativo. Você e eu não temos o direito de sermos uma pessoa triste, porque ser uma pessoa triste é um pecado, de desobediência a uma ordem expressa de Deus. Isso porque o evangelho que nos alcançou é boa nova de grande alegria. O reino de Deus que está dentro de nós é alegria no Espírito Santo. O fruto do Espírito é alegria. A ordem de Deus é alegrai-vos, e a alegria do Senhor é a nossa força. Agora, me permita outra pergunta. Você tem problema na sua vida? Ou só eu que tenho na minha? De vez em quando alguém fica doente na sua família também? Ou só lá em casa que fica? De vez em quando a grana fica curta na sua casa também? Ou só na minha que fica? Quando Paulo diz assim, alegrai-vos sempre, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que a alegria do cristão não depende de circunstância, é ultra circunstancial. Porque estar feliz quando está tudo bem, até o ateu consegue. A grande questão é ser feliz, apesar das adversidades da vida. Notem que eu não perguntei se vocês estão felizes. Eu perguntei se vocês são felizes. Porque estar é uma situação momentânea. Ser é aquilo que é permanente. E eu ilustro. Vocês já devem ter ouvido, com certeza, a história do Dr. Spafford, um famoso médico de Chicago do século XIX, convertido a Cristo pelo ministério de Dwight Lyman Moody. Vocês se lembram que quando Moody fazia uma cruzada em Chicago, no estado de Illinois, houve um grande incêndio, muita gente morreu, e esse rico advogado perdeu boa parte da sua fortuna naquele incêndio. Ele tinha 5 filhos, 1 menino e 4 meninas. Depois desse incêndio, o filho morre, abalando ainda mais as estruturas emocionais da família. Dr. Spafford resolve então, sabendo que Moody estava realizando uma cruzada evangelística na Inglaterra, viajar com a família para a Inglaterra, para estar com o evangelista de fama mundial. Na véspera da viagem, ele não consegue sair de Chicago, envia a esposa e as 4 filhas de Chicago para Nova York, onde pegaria um navio, com a promessa de ir na semana seguinte. Aquele navio naufragou em alto mar. 292 pessoas morreram, 86 sobreviveram. A esposa lhe manda um telegrama: salva, porém só. As 4 filhas morreram naquele naufrágio. Ele vai ao encontro da esposa e pede ao comandante do navio para mostrar para ele o local do acidente. O Deus que inspira canções nas noites escuras, enquanto ele olhava o cenário da morte das filhas, Deus pôs no coração dele uma canção, e ele a escreveu, e só escreveu esta canção em toda a sua vida. E esta canção é mundialmente conhecida, cantamos essa canção ainda hoje: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja onde for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou, sou feliz com Jesus meu Senhor. No original, o refrão diz: it's well with my soul, it's well with my soul, está tudo bem com a minha alma, está tudo bem com a minha alma. Um pai que vê suas 4 filhas morrendo não está feliz.
Mas se ele tem Jesus, ele é feliz. É por isso que Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. A nossa alegria não é uma emoção, a nossa alegria não é um sentimento, a nossa alegria não é apenas presença de coisas boas e nem apenas ausência de coisas ruins. A nossa alegria tem nome, a nossa alegria tem endereço, a nossa alegria é Jesus. Se você tem Jesus, você é uma pessoa feliz. Se você não tem Jesus, você não é uma pessoa feliz. A alegria é imperativa, é ultra circunstancial e ela é cristocêntrica. Mas você não precisa ser um grande entendedor da alma humana para perceber que nem todos os crentes salvos pela graça estão desfrutando desta alegria. Basta você olhar no semblante de alguns crentes, basta você conversar com eles por um pouco e você vai descobrir que há muito crente hoje, salvo, que tem uma aura de tristeza no rosto. A grande pergunta é: quem está roubando a alegria dos crentes? Quais são esses ladrões da alegria? E esta carta aos Filipenses é a carta da alegria. E em cada capítulo desta carta, Paulo mostra um ladrão diferente de alegria. Quais são eles? Com a sua Bíblia aberta comigo, na carta aos Filipenses, vamos identificar quais são esses ladrões. O primeiro ladrão está aí no capítulo 1, versículo 12. E Paulo diz assim: meus irmãos, eu quero cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Preste atenção, as coisas que nos têm acontecido, as coisas que nos acontecem, são as circunstâncias da vida. E as circunstâncias da vida são o primeiro ladrão da alegria. Sabem por quê? Porque as circunstâncias acontecem com você querendo você ou não, gostando você ou não, planejando você ou não. As circunstâncias acontecem ao arrepio da sua vontade, à revelia do seu querer, e às vezes botam a sua vida de ponta cabeça. É um acidente grave, é uma doença súbita, é um divórcio doloroso, é um luto traumático, é uma decepção amorosa, é a traição de um sócio da empresa, é um prejuízo financeiro radical, é uma situação que você nunca imaginou passar na vida, mas está passando. Pense comigo naquele pai, naquela mãe que cria uma menina com tanto desvelo, e o pai leva essa menina ao altar no dia do casamento, imaginando que ela vai construir um casamento feliz, para descobrir depois que essa menina casou com um homem rude, violento, que vai massacrar a vida emocional dessa moça, que vai fazer da vida dela um pesadelo, que vai agredi-la verbal, emocional, moral, psicológica e espiritualmente. E aquele casamento que começou tão feliz no altar, termina ferido e frustrado nas barras de um tribunal por um doloroso divórcio. Se você não tomar cuidado, isso leva embora a sua alegria. Imagine um pai e uma mãe que criam um menino com todo amor. Daqui a pouco ele se envolve com más companhias na escola, se envolve com drogas, e toda a saúde emocional da família é abalada. Se você não tomar cuidado, isso leva embora a sua alegria. Você vai ao médico por um exame de rotina e descobre que está com uma doença grave. Se você não tomar cuidado, isso leva embora a sua alegria. 5, 10, 20 anos de casamento, de repente um fato acontece e o casamento acaba, frustrado. Se você não tomar cuidado, isso leva embora a sua alegria. Circunstâncias. Quando Paulo diz assim: eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram não roubaram a minha alegria,
mas contribuíram para o progresso do Evangelho. Eu preciso perguntar para Paulo: do que você está falando, Paulo? O que aconteceu com você? Que circunstâncias são essas? E ele poderia resumir para nós assim: eu fui perseguido em Damasco, eu fui rejeitado em Jerusalém, eu fui esquecido em Tarso, eu fui apedrejado em Listra, eu fui açoitado em Filipos, eu fui escorraçado em Tessalônica, eu fui enxotado de Bereia, eu fui chamado de tagarela em Atenas, eu fui chamado de impostor em Corinto, eu enfrentei feras em Éfeso, eu fui preso em Jerusalém, eu fui acusado em Cesareia, eu enfrentei um naufrágio para Roma, eu fui picado por uma cobra em Malta, eu cheguei em Roma preso e algemado. Mas eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Esse homem não crê em acaso, esse homem não crê em sorte, esse homem não crê em azar, esse homem não crê em determinismo cego, esse homem não crê em misticismo, esse homem não crê em olho gordo, esse homem não crê em macumba para crente, esse homem crê que a mão de Deus dirige o seu destino. Porque ele estava preso em Roma. 3 coisas aconteceram. Primeiro, as igrejas foram mais encorajadas a pregar, porque viram que Paulo, preso, trabalhava mais que eles. Porque Paulo entendia assim: se eu estou livre, eu tenho um mundo como campo missionário. Se eu estou preso, só mudou a geografia do espaço missionário. Eu sou embaixador em cadeias, eu sou prisioneiro de Cristo. E quando viram um Paulo preso, pregando, animado com a obra, eles se mexeram. Porque Paulo estava preso. Em segundo lugar, diz ele: toda a guarda pretoriana tomou conhecimento das minhas cadeias em Cristo. E o que era a guarda pretoriana? Era a guarda de elite do imperador. Eram 16.000 soldados da mais alta patente do império. Se Paulo estivesse solto, ele jamais teria influenciado a elite militar de Roma, porque ele era um prisioneiro de César, tinha que ter um soldado algemado com ele em 3 turnos por dia, durante 2 anos, em rodízio. Tempo oportuno para Paulo evangelizar toda a guarda pretoriana. O imperador Nero não sabia, mas Deus o havia constituído em presidente das missões estrangeiras do império, porque botaram lá dentro do palácio o maior pregador daquele tempo e diante dele o seu auditório. Se Paulo estivesse solto, ele jamais teria alcançado a elite militar de Roma, porque Paulo estava preso. Em terceiro lugar, ele não podia viajar, visitar as igrejas. O que ele fez? Começou a escrever cartas. As cartas da primeira prisão: Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon. Se Paulo estivesse solto, talvez nós não teríamos essas joias em nossa Bíblia. Isso significa que quando você olha para a sua vida e parece que está tudo de ponta cabeça, Deus pode estar escrevendo o capítulo mais importante da sua história. Olhe para as circunstâncias na perspectiva da soberania de Deus. Do contrário, as circunstâncias podem levar embora a sua alegria. Olhe como Paulo olhou. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos ao segundo ladrão da alegria. Confira comigo capítulo 2, versos 3 a 5. Paulo diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um outro superior a si mesmo. Não tem visto o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O segundo ladrão da alegria são as pessoas. E eu preciso reconhecer que nós sofremos mais por causa de gente do que por causa de coisas. As pessoas nos fazem sofrer mais do que as circunstâncias. Sabem por quê? Porque as pessoas nos decepcionam e nós decepcionamos as pessoas. Nós não viemos de uma família perfeita, nós não somos uma pessoa perfeita,
Nós não nos casamos com uma pessoa perfeita. Nós não temos filhos perfeitos. Nós não frequentamos uma igreja perfeita. Num dado momento ou noutro da vida, vamos ter motivos de queixas uns contra os outros. Daí, é impossível ter vida saudável, ter casamento saudável, ter família saudável, ter igreja saudável, sem o exercício do perdão. O perdão não é uma mera possibilidade, é uma necessidade vital. Sem perdão não tem saúde emocional. Sem perdão não tem saúde espiritual. Sem perdão não tem saúde física. Jesus chegou a dizer que se você não perdoar, você não pode orar. Aliás, Pedro disse que se você não tratar bem a sua mulher, suas orações são interrompidas. Se você não perdoar, você não pode trazer sua oferta ao altar. Se você não perdoar, você não pode ser perdoado. Se você não perdoar, você é entregue aos verdugos da consciência. Você não tem paz. Agora, perdoar é uma questão de bom senso. De bom senso. Porque se você guardar mágoa de alguém, isso é autofagia. Se é a mesma coisa de você beber um copo de veneno pensando que o outro é quem vai morrer. Quando você guarda mágoa de alguém, esse alguém vai botar um cabresto em você, vai escravizar você. Você vai conviver com essa pessoa 24 horas por dia. Você vai chegar em casa cansado para tirar uma soneca e a pessoa deita do seu lado e vira o seu pesadelo. Você vai chegar em casa com fome, se assentar à mesa e a pessoa se assenta à mesa com você e tira o seu apetite. Você vai sair de férias com a família e a pessoa pega carona com você e estraga suas férias. A única maneira de você ser livre é espremer o pus da ferida e perdoar. Agora, perdoar não é fácil, mas é necessário. Ninguém perdoa porque foi bem formado, porque tem um temperamento ameno, ou até mesmo porque é membro da primeira Igreja Batista Lagoinha de Jundiaí. Perdão é uma obra da graça de Deus no nosso coração. Eu já passei, pastor Marcos, por muitas lutas e dores na vida, mas a dor mais aguda que eu já senti até hoje aconteceu no dia 2 de agosto de 1982, ano que eu começava o meu ministério em Bragança Paulista. Meu irmão, eu sou caçula, meu irmão acima de mim, tinha feito no dia 1º de agosto 27 anos. No dia 2 de agosto, ele foi assassinado com 11 golpes de faca, todos mortais, pelo primo primeiro da sua mulher, pessoa criada conosco. Quando eu recebi o telefonema, a dor foi tão avassaladora que eu perdi a voz. Quando Deus restaurou minhas forças, a primeira palavra que Deus botou na minha boca foi esta: eu perdoo o assassino. Eu não tinha outra opção. Ou perdoava ou adoecia, ou perdoava ou minha vida tornar-se-ia um inferno, ou perdoava ou teria que abandonar o ministério. Mas eu posso lhes garantir que o perdão é maior que o ódio. O perdão cura, o perdão liberta, o perdão restaura, o perdão é a asepsia da alma, é a faxina da mente, é a alforria do coração. Mas eu só fui compreender verdadeiramente o que é perdão no dia que eu entendi uma parábola que Jesus contou, a parábola do credor incompassivo. Jesus contou que um rei acertava contas com seus súditos e encontrou um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo com que lhe pagar, o homem pediu misericórdia e clemência, e o rei perdoou a ele a dívida de 10.000 talentos. Aquele homem perdoado encontra um conservo que lhe devia 100 denários. Não tendo com que lhe pagar, pediu também
paciência. Ele disse: eu não tenho paciência não, paga o que você me deve, senão eu boto você na cadeia. O rei ficou sabendo da história, chamou o homem de servo malvado. Eu perdoei a você 10.000 talentos, não pudeste perdoar o teu conservo 100 denários? Pois agora serás entregue aos flageladores, até que pagues o último centavo. E a parábola de Jesus termina assim: assim vosso Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes uns aos outros. A parábola terminou, e eu não entendi quase nada. Quase nada. Sabe por que eu não entendi quase nada? Eu não sei quanto vale 10.000 talentos. Também não sei quanto vale 100 denários. Não é a moeda corrente dos nossos dias. Na verdade, Jesus não contou apenas uma parábola, não. Jesus contou uma hipérbole. Nenhum judeu podia dever no primeiro século 10.000 talentos. O que são 10.000 talentos? Um talento são 35 quilos de ouro. 10.000 talentos são 350.000 quilos de ouro. Para vocês terem uma ideia, todos os impostos da Galileia, Judeia, Pérea, Samaria, durante um ano, eram 800 talentos. 10.000 talentos eram todos os impostos da nação durante 13 anos. O salário de um trabalhador na época era 1 denário por dia. Para um homem ganhando 1 denário por dia, juntar 10.000 talentos, ele teria que trabalhar 150.000 anos. Aí você pergunta: mas por que Jesus contou uma parábola com uma cifra tão elevada? Porque este é o tamanho da sua dívida, da minha dívida, da nossa dívida com Deus. A nossa dívida é impagável, e Deus nos perdoou completamente. Agora, este homem perdoado não consegue perdoar o seu conservo 100 denários. O que são 100 denários? 3 meses e 10 dias de trabalho. Quem acabara de receber um perdão de 150.000 anos, não está liberando um perdão de 3 meses e 10 dias. 10.000 talentos são 600.000 vezes mais do que 100 denários. Quem acabara de receber um perdão 600.000 vezes maior, não está liberando um perdão 600.000 vezes menor. Sabe o que essa parábola quer dizer para nós? Nunca você pode dizer para alguém: eu não perdoo você, você me feriu muito, você me machucou muito. A Bíblia diz que você e eu precisamos perdoar, assim como Deus em Cristo nos perdoou. E sabe o que a Bíblia diz mais? Que Deus perdoa os nossos pecados e deles não mais se lembra. E talvez você diga: pois é aqui que eu me encrenco, porque perdoar eu perdoo, mas esquecer eu não esqueço. E então preciso lhe perguntar, muito seriamente nesta noite: você não esquece mesmo? Porque se você não esquece, eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Isso significa que você não tem amnésia. Porque quando a Bíblia diz que Deus perdoa e esquece, a Bíblia não está dizendo que Deus tem amnésia. Deus é onisciente. Deus não tem perda de memória. Então o que a Bíblia quer dizer que Deus perdoa e esquece? A Bíblia quer dizer que Deus nunca mais joga no seu rosto um pecado que já perdoou você. Deus nunca mais cobra de você uma dívida que já perdoou você. Então perdoar é lembrar sem sentir dor. O texto que nós lemos de Filipenses 2, 3 a 5 é muito emblemático. Porque a igreja de Filipos, pastor Marcos, era a melhor igreja do Novo Testamento no que tange a cooperação com o ministério de Paulo. Foi a única igreja, pastor Joel, que se associou com Paulo quando ele foi a Tessalônica, quando ele estava em Corinto, quando ele estava em Roma. Era uma igreja missionária, visionária, abençoadora. Portas para fora, aquela igreja era uma bênção. Portas para dentro, o pau quebrava.
Capítulo 4, verso 2, tinha duas irmãs, duas líderes da igreja, batendo cabeça, desentendidas uma com a outra, brigando dentro da igreja. Rogo a Evódia, rogo a Sintique, pensem em concordiamento no Senhor. Eu vou falar baixo, pastor, porque tem mulheres no auditório, e eu não quero sensibilizá-las. Quando as mulheres começam a brigar na igreja, é porque a coisa está feia mesmo. Lá em Filipos as mulheres estavam brigando, as líderes. Tinha gente na igreja de Filipos que trabalhava, desde que ele aparecesse, os holofotes estivessem nele, vanglória. Tinha gente na igreja de Filipos que trabalhava, desde que o grupinho dele aparecesse, partidarismo. Tinha gente na igreja que era narcisista, só pensava nele mesmo, e não no que era dos outros. Tinha gente que eu estava dizendo assim para Paulo, você que não está aqui, Paulo, tem gente nessa igreja aqui que dá azia em copo de bicarbonato. Não dá não, Paulo, não tem jeito não. Aí Paulo diz assim: então, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, porque ele, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e humilhando-se até a morte, morte e cruz. E quando ele estava lá na cruz, as pessoas que cuspiram nele, esbordoaram a sua cabeça. Ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então eu quero encorajar você nesta noite a fazer uma ligação, a fazer um telefonema, a mandar uma mensagem, a fazer uma visita, se preciso fazer uma viagem, mas não guarde mágoas, não deixe pendências na sua vida, porque do contrário as pessoas vão roubar a sua alegria. Vamos ao terceiro ladrão, confira comigo capítulo 3, versículo 19. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Eu acho que o terceiro ladrão da alegria não tem aqui em Jundiaí preocupação com dinheiro. Dinheiro aqui não é problema, é solução. Mas me permita uma pergunta honesta: alguma vez você já discutiu com a sua mulher por causa de dinheiro? Alguma vez você já discutiu com o seu marido por causa de dinheiro? Se você falar para mim que nunca, eu vou duvidar da sua honestidade. Porque as pessoas discutem por causa de dinheiro, porque tem muito dinheiro, porque tem pouco dinheiro, porque não tem dinheiro nenhum. Sempre discutem. O dinheiro é o maior pomo de discussão da família contemporânea. O dinheiro é mais do que uma moeda, o dinheiro é um ídolo, o dinheiro é mamon, é uma entidade espiritual. A única entidade que Jesus chamou de Senhor não foi César, não foi o diabo, foi dinheiro. Ninguém pode servir a dois senhores, a Deus e as riquezas. O grande problema é que algumas pessoas só se preocupam com as coisas terrenas. Levantam de madrugada, vão dormir tarde, comem penosamente o pão que granjeiam, não tem tempo para Deus, não tem tempo para o cônjuge, nem tem tempo para os filhos, não tem tempo para a família, não tem tempo para a igreja, porque só se preocupam com as coisas terrenas. Por causa do amor do dinheiro, tem gente que mente, tem gente que mata, tem gente que morre, tem gente que corrompe, tem gente que é corrompida, tem gente que vende a alma para o diabo para ficar rico, porque só se preocupam com as coisas terrenas. O Dr. Toncini, no seu livro O Lado Oculto da Globalização, diz que nós vivemos hoje no que nós chamamos de aldeia global, de uma economia global, e ele tem razão. Nenhum país, por mais rico que seja, é totalmente autossuficiente em todas as áreas. Por exemplo, dá um abalo lá na Bolsa de Valores de Singapura ou Nova York, você sente o tremor agora no seu bolso. Economia global. Talvez um exemplo clássico disso foi a crise imobiliária dos Estados Unidos no ano 2008, que vocês acompanharam.
Os bancos emprestaram mais dinheiro do que podiam, a bolha estourou, a economia entrou em colapso e o mundo inteiro sofreu os esbarros. Eu sou capixaba. O estado do Espírito Santo, vocês sabem, é hoje talvez o maior produtor de rochas ornamentais do mundo, de granito. Muitos donos de pedreira no meu estado quebraram em 2008, por causa da crise imobiliária dos Estados Unidos. Nessa economia globalizada, mais de 50% das riquezas do planeta estão nas mãos de pouco mais de 100 empresas particulares. Há empresas mais ricas do que nações. A Toyota é mais rica do que a África do Sul. A GM é mais rica do que a Noruega. O Walmart é mais rico do que dezenas de países. O grande problema da economia globalizada é que as pessoas querem mais do seu tempo e mais do seu dinheiro. E nós tivemos que entrar de cabeça nessa realidade do consumismo. Por exemplo, na década de 50, nós consumíamos 50 vezes menos que consumimos hoje, na década de 50. Não éramos menos felizes por isso. Na década de 70, 70% das famílias dependiam de 2 rendas para manter toda a família. Hoje, mais de 70% das famílias dependem de 2 rendas para manter o mesmo padrão. Ou seja, o luxo do ontem tornou-se necessidade do hoje. Eu já vi, vocês também, uma criança que não sabe falar papai e mamãe ainda, ganhar um telefone celular de alto nível. Eu não sirvo de padrão, não sirvo mesmo. Que eu fui criado na roça, pé no chão, pé descalço. Que me lembre, eu só tive um brinquedo comprado em loja, um carrinho de plástico, notinha de rodapé. Meu pai não me precisou levar para qualquer problema de terapia, por crise existencial ou emocional por isso. Eu sobrevivi. Hoje, uma criança nasce, ela já tem mais brinquedo que ela consegue brincar a vida inteira. Hoje você dá um brinquedo para uma criança, ela brinca longas 2 horas, encosta no canto, é sucata e quer outro. E se você não der, ela entra em crise emocional, tem que levar para o psicólogo. Eu tenho um amigo que tem 3 mulheres. Obviamente a esposa e as 2 filhas, não pensem mal do meu amigo, por favor. Num dia de casamento, elas disseram assim: temos que comprar sapatos novos. Claro, você duvida disso? Casamento é tudo novo, top to bottom. Mas antes de ir para a loja, ele disse assim para elas: vamos dar uma olhadinha no que nós já temos? Abriu o closet, contou 151 pares de sapatos. Precisava mais. Chamamos isso de consumismo. Então vou lhe dar uma definição de consumismo. Consumismo é quando você compra o que você não precisa, às vezes com dinheiro que você não tem, para impressionar pessoas que você não conhece. O grande problema é que algumas pessoas só se preocupam com as coisas terrenas. John Rockefeller, que foi o primeiro bilionário do mundo, diz que o homem mais pobre que ele conhecia era o homem que só tinha dinheiro. E ele disse mais: as pessoas mais felizes do mundo são aquelas que chegam em casa cheirando graxa, como um bom prato de arroz com feijão, e dormem a noite toda bem dormida. Quando Rockefeller morreu, um curioso foi ao cemitério para saber qual era a fortuna do Rockefeller. E encostou no contador do Rockefeller e perguntou: e aí, cara, me conta, quanto o doutor John Rockefeller deixou? O contador olhou muito espantado para ele e perguntou: você não sabe? Não, me conta. Rapaz, ele deixou tudo, ele não levou nem um centavo. Não tem caminhão de mudança e enterro, não tem gaveta em caixão, nem tem bolsa em mortalha. Você não trouxe nada, você não vai levar nada. A Bíblia diz que quem ama o dinheiro dele nunca se satisfaz. Quem ama o dinheiro atormenta a si mesmo com muitos flagelos, desvia-se da fé. Agora, o contentamento,
com gratidão a Deus no coração, ainda que com pouco, traz grande alegria. A piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Não ponha seu coração no dinheiro. O dinheiro é uma bênção, mas o amor do dinheiro é uma tragédia. Então ajunte tesouros lá em cima, onde nem a traça, nem a ferrugem, nem os ladrões podem tomar de você. Se você pôr o seu coração no dinheiro, você nunca vai ser feliz. Sabe por quê? Felicidade tem nome. Felicidade é Jesus. É só Jesus, é só Jesus, é só Jesus que pode fazer você uma pessoa feliz. Vamos ao quarto ladrão da alegria, capítulo 4, versos 6 e 7. Paulo diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O quarto ladrão da alegria é a ansiedade. E eu preciso fazer uma pergunta bem pessoal. Você conhece alguma pessoa ansiosa? Conhece? Já viu alguma pessoa ansiosa hoje? Já viu? Tem certeza? Você se olhou no espelho antes de vir para cá? Você é daquele tipo de gente que fica roendo as unhas? Vai fazer uma prova, a mão fica suada, dá um branco na cabeça, um apagão na memória. Dr. Rollo May diz que a ansiedade é o mal da nossa geração. Atinge pessoas de todas as faixas etárias, de todos os estratos sociais, de todos os credos religiosos. Pasmem vocês, até as crianças estão ansiosas hoje. Hollywood fez uma pesquisa sobre isso e constatou que as crianças estão ansiosas porque elas gostam de filmes, de brinquedos e de jogos de ação. Se você um dia tiver coragem de assistir toda a programação infantil da televisão brasileira, eu lhe garanto que você não dorme de noite com a luz apagada. Eu gosto de brincar com as crianças. Um dia eu chego na igreja, tinha uma criança brincando, uma menina, e eu cheguei bem perto e disse: filha, que vidona, hein? Ela voltou-se brava para mim e disse: o senhor é que pensa. A coitadinha estava estressada. Ansiedade. A palavra ansiedade na língua grega significa estrangulamento, apertar o pescoço, tirar o oxigênio. E Jesus foi categórico em afirmar que a ansiedade é inútil. Isso porque, por mais ansioso que você esteja, você não pode acrescentar um côvado, 46 centímetros, no curso da sua vida. Até porque 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer. A gente sofre desnecessariamente. Se acontecer, vai sofrer 2 vezes. Mas a ansiedade, além de ser inútil, ela é prejudicial. Porque o que é ansiedade? Alguém já disse que a ansiedade é você ser crucificado entre 2 ladrões: a culpa do passado e a preocupação do presente, do futuro. Alguém já disse que depressão é excesso de passado e ansiedade é excesso de futuro. Tem gente que antecipa problema, sofre pelo problema como se já estivesse acontecendo. Eu era seminarista aqui em Campinas, Marcos, e um dia eu levantei de madrugada para beber água, o bebedor ficava no final do corredor, e eu estou em pé por pé para não acordar ninguém, quando de repente eu passo na frente do quarto de um colega e a porta aberta, e eu olho e ele está chorando, mas chorando a cântaros. Eu entrei apressado e disse: o que aconteceu? Morreu alguém na sua família? E ele soluçando disse: eu estou com medo da minha mãe morrer. Falei: qual o problema dela? Em que hospital que ela está? Falei: não, mas não está doente não, eu estou com medo de morrer um dia. Falei: rapaz, deixa sua mãe viver, homem, tem 40 anos e essa mulher está viva até hoje. Ansiedade. Pior do que esse
Foi uma senhora que chegou no meu gabinete pastoral com a criança, a filha de 3 anos no colo, e a mãe chorando, a mãe não a criança, a mãe chorando muito. Quando ela acalmou um pouco, disse: minha irmã, o que houve? Ela respondeu: eu estou com medo da minha filha crescer e não casar. Falei: mas nem cresceu ainda, deixa a menina crescer primeiro. Ansiedade. Jesus diz que a ansiedade é um gesto de incredulidade. Os gentios que não conhecem a Deus é que se preocupam com todas essas coisas: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Mas vós deveis buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Qual o remédio para a ansiedade? Tem na farmácia? É por injeção que se toma? Tem em pílula? É líquido? Qual o remédio? Paulo vai dar a receita. Não andeis ansiosos de alguma coisa, é isso? Não. Não andeis ansiosos de coisa alguma. O que é coisa alguma, hein? É coisa alguma. Está claro, você botar a legenda não. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. A palavra oração aqui no grego traz a mesma ideia de adoração. Então Paulo está ensinando 3 remédios. Você resolve a ansiedade adorando, suplicando e dando graças. Agora, qual é a diferença entre adorar a Deus e dar graças a Deus? Você adora a Deus por quem Deus é, e você dá graças a Deus pelo que Deus faz. Então eu vou fazer uma oração de adoração para resolver o problema da minha ansiedade. Eu chego para Deus e digo assim: meu Deus, eu quero te adorar. Eu quero te adorar porque tu és o Deus da minha vida, o meu Criador, o meu provedor, o meu protetor, o meu consolador, o meu redentor. Eu quero te adorar porque tu és o único Deus vivo e verdadeiro. Tu és o Deus imenso, tu és o Deus infinito, tu és o Deus eterno, tu és o Deus imutável, tu és o Deus onipotente, tu és o Deus onisciente, tu és o Deus onipresente, tu és o Deus transcendente, tu és o Deus soberano. Eu quero te adorar porque tu és o Deus justo, verdadeiro, santo e misericordioso. Eu quero te adorar porque tu és a minha alegria, porque tu és a minha paz, porque tu és a minha justiça, porque tu és a minha herança, porque tu és a razão da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Aí eu termino essa oração e digo assim: meu Deus, mas eu estou tão ansioso, Senhor. Não combina mais. Quem é o seu Deus? Quão grande é o seu Deus? O povo que conhece a Deus é um povo forte, diz a Bíblia. O seu Deus é aquele que mediu as águas na concha da sua mão. O seu Deus é aquele que mede o pó das montanhas em balança de precisão. O seu Deus é aquele que mede os céus a palmos. O seu Deus é aquele que espalha as estrelas no firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, quando a chama nenhuma delas vem a faltar. O seu Deus é aquele que olha para as grandes nações da terra e considera todas elas como um pingo que cai num balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, com menos que nada. Este é o seu Deus, este é o seu Pai, que está lhe dizendo: não andeis ansiosos de coisa alguma. Você resolve a ansiedade quando você chega diante de Deus com a sua necessidade. Ele ama você, Ele conhece o seu nome, Ele sabe o seu endereço, Ele conhece o seu passado, Ele conhece o seu presente, Ele conhece o seu futuro, Ele conhece o que você está precisando. Apresente a Ele a sua necessidade e Ele tem cuidado de você. Mas Paulo diz: você resolve a ansiedade quando você começa a dar graças a Deus. Dar graças a Deus. E vocês: mas como dar graças a Deus? Eu estou passando por tanta luta. Então pare um pouquinho para pensar comigo. Quanto vale as suas pernas? Quanto vale? Quanto vale os seus braços? Quanto vale? Quanto vale você ter um cérebro que está funcionando? Quanto vale? Quanto vale seus olhos? Você está enxergando? Quanto vale? Quanto vale você estar escutando? Quanto vale? Quanto vale você ter 2 pulmões e não estar numa máquina de respiração mecânica? Quanto vale? Quanto vale você ter 2 rins e não estar numa máquina de hemodiálise? Quanto vale? Quanto vale o seu coração estar bombeando vida para o seu corpo? Quanto vale?
Quanto vale você ter um estômago que processa os alimentos e traz saúde para o seu corpo? Quanto vale? Quanto vale você ter uma casa para morar? Quanto vale você ter uma cama para dormir? Quanto vale você ter uma mesa com pão com fartura? Quanto vale você ter amigos? Quanto vale você ter família? Quanto vale você ter a igreja de Jesus? Quanto vale você ter seu nome escrito no livro da vida? Quanto vale você ter Jesus como seu salvador pessoal? Pare de murmurar, pare de reclamar e comece a dar graças a Deus, e não haverá mais espaço para ansiedade na sua vida. A paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Sabe por quê? A ansiedade é um pensamento errado e um sentimento errado. A palavra guardará aí no grego é montar guarda, montar sentinela. Deus coloca uma soldadesca divina ao redor da sua cabeça e do seu coração, e a ansiedade não pode entrar mais. É por isso que Paulo podia dizer de dentro de uma prisão: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E eu termino dizendo, querido Marcos, que certa feita eu fui ouvir um famoso pregador. Fui com muita expectativa. E aquele pregador disse o seguinte: o projeto de Deus na sua vida não é fazer você feliz, é fazer você santo. E eu fiquei chocado com a declaração. Eu entendi parte. Sede santos, porque eu sou santo, mas a outra parte eu não entendi. Não entendi. E fui pesquisar. E descobri a resposta. Quem melhor entendeu isso, penso eu, foram os nossos irmãos puritanos da Inglaterra do século 17. Eles fizeram a seguinte pergunta: qual é o fim principal do homem? E eles responderam: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Aí eu tenho que concordar com o pastor batista John Piper, quando ele diz o seguinte: o problema do homem não é a busca do prazer, não é a busca da felicidade. O problema do homem é contentar-se com a felicidade pequena demais, terrena demais, limitada demais, quando Deus nos criou e nos salvou para a maior de todas as felicidades: a felicidade de amá-lo, a felicidade de glorificá-lo, a felicidade de fruí-lo, a felicidade de estar na presença dele, porque é na presença de Deus que tem plenitude de alegria. Então quero dizer para vocês nesta noite que Deus quer que você seja muito feliz, abundantemente feliz, maiusculamente feliz, superlativamente feliz, eternamente feliz. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Mas eu termino pedindo permissão a vocês para lhes fazer uma pergunta. Na verdade, uma pergunta pessoal. E eu sei que vocês não gostam de perguntas pessoais. Aliás, nós não gostamos de perguntas pessoais, porque toda pergunta pessoal invade a nossa privacidade. Toda pergunta pessoal nos põe contra a parede. E nós não gostamos que ninguém invada a nossa vida sem pedir licença. Mas vou lhe fazer essa pergunta como se nós estivéssemos numa conversa bem particular. E a pergunta é esta: você é uma pessoa feliz? Que Deus nos ajude a dar essa resposta nesta noite. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.